Bom dia, pessoal. Essa daqui é uma revisão da parte de elementos de máquina que tivemos em sala de aula. Então, vou pedir para vocês estarem acompanhando e qualquer dúvida sobre essa revisão, vocês podem perguntar tanto na nossa sala virtual como nos comentários do vídeo aqui. Beleza? Vamos lá então para a nossa aula de revisão. Bem, o que trabalhamos em sala de aula foi elementos de fixação. Temos essa divisão dos elementos de fixação em dois grupos, tanto os elementos que são móveis como os elementos que são permanentes, né? Trabalhamos isso em sala de aula. Os móveis são aqueles que podemos colocar e retirar sem danificar o elemento e a peça, e o permanente, uma vez posto, tem que para tirar, para estar removendo esse elemento, ou vai danificar o próprio elemento ou a própria peça. Vimos também, esse daqui é um exemplo básico dos elementos móveis, né? Aqui nós temos a união de duas peças com parafuso, porca e arruela. Talvez sejam os elementos mais tradicionais para estar realizando esse processo de fixação móvel. Observamos aqui nesse slide que nós temos um parafuso sextavado, realizando a união de dois materiais. Tá? Conversamos também, exemplificamos alguns elementos de fixação que são permanentes. Nesse slide aqui temos o rebite e a solda. Conversamos um pouco sobre a solda, falando que é um elemento de fixação permanente. Ela age com aporte de calor em dois materiais, derretendo esses materiais. Nesse processo de fusão, os materiais ficam líquidos, se misturando, e depois de resfriado, esses materiais se unem, se solidificando. Tá? Isso foi comentado também em sala de aula, com uma riqueza maior de detalhes também. Aqui nós temos uma pistola de rebite, tá? Que vocês podem visualizar aqui, ó. Comentamos sobre essa pistola em sala de aula, e aqui são alguns rebites também que são empregados. A gente pode visualizar esses rebites principalmente nas cadeiras em sala de aula, tá? Os rebites são compostos por pino e cabeça, tá? E normalmente é usado na fixação permanente de duas ou mais peças. Bem, aqui tem as características do rebite, formado por uma cabeça e por um corpo, como pode ser visualizado na tela. A união das duas peças, como foi explicado em sala de aula. Alguns exemplos práticos de aplicação, comentamos aqui principalmente relacionado a esses dois funcionários aqui, até uma parte que compõe outras disciplinas, que é a parte de segurança do trabalho desses dois colaboradores aqui, né, dessa empresa, mostrando a falta de EPIs, mas também enfatizando aqui aonde estariam os rebites, né? A gente pode visualizar que aqui vão ter os rebites, onde eles estão colocando os rebites. Tá? Então, aqui nós temos a aplicação do rebite. Observem que os rebites eram postos de maneira manual. Temos aqui também um processo de rebitagem com recobrimento simples, tá? Numa estrutura metálica, recobrimento duplo e alguns tipos de rebites, como salientado em sala de aula. Beleza. Os rebites normalmente são especificados com material de fabricação, tipo de cabeça, o diâmetro do corpo e o comprimento útil. Todos os elementos de máquinas existem normas, tá, para serem seguidos, que são fáceis de achar quando você precisa projetar algum elemento de máquina. Então, quando necessário, sempre tem que verificar algumas normas para estar projetando esses materiais, tá? Explicamos também um pouco do processo de rebitagem,
de forma manual, tá? Vamos ver aqui, acho que esse slide explica melhor. Então vamos estar reexplicando aqui o que foi dito e precisa de uma ênfase, tá? Então nesse primeiro ponto aqui, ó, eu tenho o contra-estampo, que é essa parte aqui, ó. Vamos chegar nele aqui, ó, nessa partezinha aqui, né? Acho que não ficou muito bom, mas essa é a primeira parte. O rebite está onde, senhores? Ó, o rebite é essa peça aqui, ó, pequenininha aqui, ó, onde a gente tá marcando aqui, ó. Em todas elas, essa parte aqui é o rebite. Beleza. Posto isso, como que é o processo de rebitagem de forma manual? Aqui nós estamos querendo unir essas três peças, tá? Observem as rachuras de lados diferentes. Então, estou fazendo o processo de união dessas três peças. Então, o rebite é posto aqui, ó, nessa parte de cima para baixo. Vamos observar aqui, ó, nesse sentido, tá? O rebite é posto e eu venho com contra-estampo. Com qual finalidade? Com o objetivo principal de estar unindo essas três peças aqui. Então eu vou estar martelando, né, esse contra-estampo, essas três peças começam a se unir e aí eu também elimino qualquer tipo de imperfeição que possa ter nessas três peças aqui, beleza? Porque elas vão se unindo, tá? Depois eu venho com o martelo, pode ser observado aqui nessa parte 2, tá? Esse é o martelo e começo a bater nessa parte, nesse corpo do meu rebite e vou modelando ela como pode ser visto de 2 para 3, tá? Esse processo de modelagem e por fim venho nesse processo de arredondamento, tá? Aqui no ponto 4, sofrendo esse processo de arredondamento. Então primeiro eu uno as peças, observem aqui que no ponto 1, voltando, ele é vazado contra estampa, então por isso que só une as peças. Depois no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, eu venho martelando e arredondando esse processo de rebitagem, tá? Esse é um processo manual. Existe também um processo de rebitagem que é através da pistola, que nós mostramos em sala de aula, o processo da pistola sendo realizado, tá? Para os senhores e senhoras estarem com essa informação fresca também na memória. No elemento de pino, aqueles que conseguem lembrar, eu fiz o exemplo do meu braço, né? Essa característica do elemento de fixação, ele une de fato dois elementos, mas ele tem uma característica que ele permite aqui, ó, nessa parte, uma articulação. Então as partes que são unidas conseguem estar articuladas entre elas. A parte da cavilha é uma parte simples, é um equipamento bem simples. Elas são encontradas muito na parte principalmente de armários, tá? Então essas aqui, ó, são as cavilhas. Nós temos vários tipos, elas são de fabricação simples e elas são encontradas em camas, em armários, né, para fazer esse processo de fixação também. Então aqui, ó, acho que essa imagem é melhor, mostra aqui, ó, as cavilhas, né, são elementos de fixação de encaixe. Em relação ao contrapino ou cupilha, nós mostramos aqui uma característica principal desse elemento de fixação. Prestem atenção nessas pernas aqui que são desiguais. Primeiro você vai encaixar e depois vai estar abrindo uma dessas pernas aqui para impossibilitar que ela se desloque. No próximo slide tem uma aplicação aqui que verifica exatamente esse ponto, onde a gente pode observar aqui, ó, esse elemento de fixação prendendo esse conjunto tanto para esforços horizontais como para esforços verticais. Em relação ao parafuso, porca e arruela,
é um conjunto mais utilizado. Tem algumas características que é importante destacarmos nesse momento. Para relembrar, né? Esse daqui é uma imagem de um parafuso. Aqui nós temos a imagem de uma porca e aqui uma imagem de uma arruela, né? Esses conjuntos aqui fixos 3 formam um elemento de fixação talvez mais utilizado. Em relação ao parafuso, é importante destacar 3 características principais, que são elas aqui, ó, que o parafuso são formados por cabeça, haste e rosca. Beleza? Isso a gente comentou bastante em sala de aula. Dentre essas partes, todo parafuso tem que ter rosca. Essa é a parte principal do parafuso. Joia. Esse parafuso ele pode existir sem cabeça, pode existir sem haste, mas não pode existir sem rosca. Nós também comentamos em sala de aula do tipo de acionamento. Aqui, esse tipo de acionamento está ligado à cabeça do parafuso. Tá? Esse tipo de acionamento pode ser do tipo Phillips, do tipo Fender, entre outras ferramentas que podem ser usadas na fixação de parafusos. Tá? Então temos aqui alguns exemplos de fixação de parafusos, alguns exemplos de parafusos que servem para fixação. Nós temos o prisioneiro, temos o cônico, temos o cilindro. Fizemos uma atividade na sala de aula para identificação desses parafusos. Então acredito que podemos passar aqui. Esses são alguns tipos. No próprio slide também tem as informações dos parafusos, vários exemplos que vocês podem estar relembrando. Aqui uma imagem, a gente lembrando da atividade que foi feita em sala de aula. Bem, a porca já é um elemento que compõe, na maioria das vezes, o parafuso. Ela é de uma forma prismática ou cilíndrica. Ela vai do outro lado da parte de fixação, tá? Também foi dado vários exemplos em sala de aula, mostrado algumas características. Então fica aqui disponível para uma leitura complementar esses quadros, onde mostram alguns tipos de porcas e também de maneira similar para arruelas, né? É importante destacar uma característica de elementos de fixação quando trabalhamos com parafuso, porcas e arruelas. A arruela ela é posta principalmente quando esse elemento que nós desejamos fixar ele precisa resistir a maiores esforços relacionados à vibração, tá? A arruela também tem uma característica muito fundamental, porque eu consigo dissipar as forças do aperto que a porca faria em relação à minha peça. Então eu protejo a peça que eu estou apertando, tá? E consigo fazer essa dissipação de força, além de diminuir as vibrações e consequentemente as folgas postas nesse conjunto, tá? Beleza. A chaveta também é um elemento de fixação, mas é importante destacar que a chaveta ela tem 2 funções. Uma delas é fixar, mas a outra delas também é transmitir. Na visualização da imagem a gente percebe que ela faz esse processo de fixação e também de transmissão, lembrando do conceito que nós falamos em sala de aula. Pensem aqui nesse eixo, que esse eixo tem uma parte que é vazada, tá? Que é aqui o rasgo da chaveta. A chaveta é esse elemento aqui indicado, beleza? Ele vai entrar no rasgo da chaveta. Então, tanto o eixo, vamos aqui, tanto o eixo como o eixo de fora tem que ter o rasgo da chaveta. A gente pode verificar aqui, os dois têm o rasgo da chaveta. Então a chaveta ela fica em contato tanto nesse eixo aqui, vamos demonstrar, tanto nesse eixo como nesse eixo.
Consequentemente, se a gente fizer um esforço para estar imaginando a seguinte situação, quando esse eixo virar, a chaveta que vai estar posta nesse eixo também gira. Só que se ela estiver em contato com esse segundo eixo aqui, ela também vai girar. Então, consequentemente, esse conjunto todo gira. Então, ele faz o processo de fixação, que não deixa se mover, mas também faz o processo de transmissão, como foi salientado em sala de aula. Tá? Mais um exemplo de chaveta aqui, que vocês podem estar estudando e relembrando, e qualquer dúvida estarem usando o chat do YouTube ou a própria sala virtual, tá? Em relação aos anéis elásticos também, para salientar nessa parte de revisão, queria que vocês prestassem atenção nesse conjunto aqui. Basicamente, o eixo também vai sofrer uma depressão, um desgaste, onde vai estar colocando esse anel. Então, pensem na perspectiva que o anel vai ficar parte no eixo e parte na parte de fora. Então, quando esse eixo aqui ele sofrer de fato essa força axial, ele vai ter uma barreira física aqui, ó, essas duas situações, onde vai impedir que esse eixo se desloque de forma axial. Então ele está meio que fixando, está meio que prendendo esse conjunto, então também ele é classificado como elemento de fixação. Tá? Essa foi uma breve revisão de uma maneira sucinta, até mesmo para vocês se ambientalizarem com a ferramenta que vamos estar utilizando. Tá? E qualquer dúvida vocês podem colocar também no YouTube ou na sala virtual, como foi dito. Beleza? Espero que esse primeiro contato tenha sido satisfatório e vocês possam ter relembrado alguns detalhes dessa aula. E qualquer dúvida estou à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus.